Bom dia, amados irmãos. Com alegria que nessa manhã posso compartilhar um pouco da palavra de Deus, um estudo bíblico aqui com os irmãos. O pastor Jadir, ele me convidou para trazer o estudo dessa manhã com um tema livre. Ele me deixou à vontade para procurar um tema. Então, eu não vou trazer o estudo no livro de Romanos, né? Vou deixar o livro de Romanos lá para o nosso professor, pastor Jadir. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero fugir muito do assunto que tem sido trabalhado e, então, não quero fugir de um dos temas que foi trabalhado na EBD passada, para a gente poder estar refletindo um pouquinho mais, então, sobre esse tema específico. Eu ontem já anunciei no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, o tema do amor aos irmãos. E nós estaremos estudando nessa manhã o primeiro livro de João, capítulo 3, versículos 11 a 24. Mas antes eu gostaria de trazer como uma introdução ao assunto dessa manhã, os versos, então, de Romanos, onde o tema foi visto no domingo passado, na EBD, que é Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Então, convido vocês a abrirem suas Bíblias, e aqueles que estão sem a Bíblia, creio que podem acompanhar, né, Guilherme? Podem acompanhar aí na tela mesmo. Romanos capítulo 12, o versículo 9 e 10. E, claro, diversos temas foram apresentados no estudo, é um capítulo cheio de conselhos para a vida cristã. Então, eu quero só, como a gente diz, pegar um gancho, né? Nesses versículos 9 e 10 como uma introdução do assunto dessa manhã. O verso 9... ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. E destaco então a palavra amor, esse é o tema que nós vamos estudar nessa manhã, o amor aos irmãos. E amor, aqui no verso 9, ele vem como um substantivo, né? Ou seja, trata do amor como uma substância, como algo que é real. E uma característica desse amor é que ele deve ser sem hipocrisia, né? Um amor hipócrita, ele não pode ser chamado de amor. Talvez seja um sentimento movido por inveja, né? Quando alguém finge amar alguém por inveja daquilo que o outro possui. Talvez um sentimento movido por necessidade, né? Aquela pessoa, ela depende daquela outra e finge um certo amor por ela. Enfim, diversas razões, mas que talvez não seja amor, né? Então, não existe amor hipócrita. Ou amor é verdadeiro ou não é amor. É alguma outra coisa, algum outro sentimento. O texto ele destaca então o relacionamento, né? Mostra amor verdadeiro para com as pessoas com quem você convive, né? Amor real. E o verso 10 do capítulo 12 de Romanos, onde diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E ainda destacando aqui a palavra amor, agora ele inicia o versículo, o amor inicia o versículo na forma de um verbo. Amai-vos, destacando que o substantivo amor, ele é algo executável, é algo que tem que ser colocado em ação. Eu quero trazer um exemplo aqui
para quem entende um pouco de computação, né? Aqui do meu lado tem alguns peritos aqui de computador, né, que talvez vão entender essa linguagem. Mas como uma ilustração, quando você quer instalar um programa no seu computador, tem um tipo de arquivo chamado arquivo executável, né? Aquele arquivo está lá em alguma pasta do seu computador ou num CD, né? Ou num pendrive, enfim, mas aquele arquivo ele existe, chamado de arquivo executável, está em algum lugar, né? Mas se você não executar aquele programa, aquele arquivo, ele não vai instalar o que você quer no seu computador. Ele não vai fazer nada, né? O arquivo vai estar lá para ser executado, mas se você não executar ele não vai fazer nada, né? E aplicando isso no caso do amor, o amor ele é o maior dom espiritual que nós recebemos do Espírito Santo, né? E isso lá em 1 Coríntios 13, coloca o amor acima da fé e acima da esperança, né? Então, o download do amor, né, ele já foi feito para o nosso coração. Nós que somos crentes, nós que temos o Espírito Santo, nós temos o dom do amor, que é o maior dom espiritual. Agora, ele é como aquele arquivo executável, né? Ele está lá, mas você precisa executá-lo, você precisa colocar esse amor em ação. Esse amor vem como verbo, no versículo 10, porque ele é um dom executável. E aí depois, no mesmo verso 10, ele vem novamente como substantivo, né? Como amor fraternal. Esse amor deve ser uma ação constante em nosso relacionamento com as pessoas e deve ser um amor como de irmão para irmão, né? Como se o seu próximo fosse da sua própria família. E aqui, quando eu falo de irmão para irmão, irmão de sangue. Aquele afeto que o irmão tem com o seu irmão de sangue, né? O nosso amor para com as outras pessoas ele tem que ser nesse nível de profundidade, como de um irmão para o outro. Esse é o sentido da palavra fraternal, né? Como um amor familiar. E, meus irmãos, como isso é difícil. Falo por mim mesmo, né? Como isso é difícil. Né? Eu tenho alguns poucos amigos chegados assim, né? Que a gente tem aquele sentimento assim, de como se fosse um irmão de sangue. Mas a ordem aqui é de que a gente ame assim todas as pessoas. Como isso é difícil, meus irmãos. É um desafio tão grande. E eu preciso pedir para Deus trabalhar isso na minha vida. Preciso mesmo. Eu não trato as pessoas com o amor que eu deveria tratar. Mas é isso que Deus deixa na sua palavra, que eu tenho que fazer e que você tem que fazer. Então a gente precisa pedir ao Senhor para trabalhar isso nos nossos corações, de todos nós. Porque a gente não trata as pessoas da maneira que Deus espera que a gente trate, com o amor que Deus espera que a gente trate. Então, vamos prosseguir lá para a carta de 1 João, ou primeira carta de João, o capítulo 3. E nós vamos ver então dos versos 11 a 24. E esse trecho da carta trata sobre como deve ser então o amor entre irmãos em Cristo. Lá em Romanos é um pouco mais geral, né, como que deve ser o amor para com seu próximo, independente se ele é seu irmão em Cristo ou não. O texto de João, ele foi escrito para uma comunidade cristã. E ele trata do amor, nessa parte do capítulo, ele trata do amor entre irmãos em Cristo. É claro que a gente não vai ver tanta diferença de como tem que ser com todas as pessoas ou com os irmãos em Cristo. Mas ele é mais específico ou mais voltado, né? A audiência de João aqui era para os crentes, para a comunidade cristã. O versículo 11
diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio de quê? Do que João, será que João está falando de quê aqui? Princípio de quê? Desde o princípio da nossa fé, nós temos aprendido que é preciso amar uns aos outros. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que o mesmo autor da epístola, é o mesmo autor lá do Evangelho de João, é o mesmo João. E ele então, ele lembra daquilo que Jesus disse lá naquela época. E ali era o princípio da fé. E ele, quando diz desde o princípio temos ouvido, ele volta lá naquela época, onde ele ouve da boca do próprio Jesus, dizendo que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então ele pensa em Jesus, quando ele pensa na mensagem que ouvimos desde o princípio. Ele pensa também nos 10 mandamentos, mas naquela maneira como Cristo resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. E sendo o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o resumo da segunda parte ali dos 10 mandamentos, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a mensagem que temos ouvido desde o princípio. É isso que João quer ensinar para nós. O que nós temos ouvido desde o princípio da nossa fé. Lembrando de Jesus, do que nós ouvimos da boca do próprio Cristo, acerca de amar ao seu próximo, amar as outras pessoas. Verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E num contexto familiar, nós nunca pensamos que um irmão seja capaz de matar o seu próprio irmão ou irmã, num contexto familiar. Quando a gente vê uma notícia dessas no noticiário, a gente fica até surpreso, A gente fala: puxa vida, o próprio irmão matou o seu irmão ou irmã, Infelizmente, esse tipo de notícia tem se tornado até um pouco comum, hoje em dia. Ou talvez por causa da mídia que nós temos hoje, que não tínhamos há 50, 100 anos atrás. Talvez acontecia na mesma proporção e só as pessoas não ficavam sabendo, não sei. Mas a questão é que a gente fica surpreso, a gente não espera esse tipo de atitude de um irmão para com outro irmão. E na nossa sociedade, nós comumente entendemos que um irmão ele deveria defender o seu outro irmão. Eu lembro que quando eu era criança, um tempinho atrás só, tinha um grupo infantil secular chamado Trem da Alegria. Acho que alguns jovens aí da minha época vão lembrar desse grupo. Chamava-se Trem da Alegria. E tinha a música que eu mais gostava do Trem da Alegria, que era do Zé Grandão. A música falava assim: não me bate porque eu chamo meu irmão. O Zé Grandão. E quem foi criança aí na mesma época que eu, talvez vai lembrar aí desse grupo. Mas é o quê? É essa ideia de que o irmão mais velho ele está lá para me defender. É a ideia que a gente tem de irmão. Essa é a ideia geral que nós temos, que um defende o outro, um apoia o outro, um está lá pelo outro. E é uma questão também cultural, sim. Aqui pertinho, em Vianópolis, quando a gente, nessa repatriação, no mês de abril, quando a gente estava lá, passando o nosso período de quarentena ali em Vianópolis, então eu precisava comprar verdura. E eu perguntei para o nosso colega, o Kleber, onde é que
Onde é que o pessoal costuma comprar verdura em Vianópolis? Ele falou, rapaz, você pode ir lá na verduraria, 2 irmãs, fica em frente ao açougue, 2 irmãos. Né? Eu achei bem interessante, né? A verduraria, 2 irmãs, em frente ao açougue, 2 irmãos. E esse tipo de sociedade no Brasil é muito comum. Né? Em toda cidade tem algum comércio chamado 2 irmãos. Então, por quê? Por causa dessa ideia de sociedade, de parceria, de estar lá um pelo outro. Só que o versículo 12, que a gente acabou de ler, ele nos recorda que o primeiro homicídio da história da humanidade foi de um irmão para com seu irmão. O primeiro homicídio do mundo. O primeiro homicídio da história da humanidade. Um irmão matou outro irmão. Claro, Caim não matou o seu irmão pelo fato dele ser seu irmão. Não. Mas pelos motivos que estavam no seu coração. Pecado, ódio, mentira e especialmente inveja das obras justas do seu irmão, o Abel. Que é como o próprio verso 12 explica, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E ele teve inveja. O que não tinha no coração do Caim para com seu irmão Abel era amor. Era exatamente o tema que João trata aqui na epístola. Não tinha amor no coração de Caim para com seu irmão Abel. O nosso amor para com nossos irmãos em Cristo deve ser sem inveja. Temos que nos amar de maneira pura e sincera. Eu não posso basear o meu relacionamento com um irmão em Cristo em outra coisa que não seja o amor. Não posso me relacionar com meu irmão por interesse, nem por necessidade, nem por inveja, mas somente por amor. O amor tem que ser a base do meu relacionamento com meus irmãos em Cristo. O versículo 13 diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O espírito que está no mundo não é o mesmo espírito que está em nós. O mundo nos odeia porque o mundo está debaixo de Satanás e debaixo do próprio pecado da humanidade. Os mesmos que iludiram Caim. Então, não é de se maravilhar que o mundo nos odeie, porque em nós está o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E no mundo está o espírito de Satanás, o espírito de Caim, do ser humano caído, pecador. Mas, na mesma epístola, no capítulo 4, verso 4, diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O espírito que está em nós é maior do que o espírito do mundo. Então, não é de se maravilhar que, por exemplo, a palavra conservador seja hoje em dia taxada como alguém que é político de direita. De repente eu descobri que eu sou político de direita, sei lá. É o que hoje em dia está se entendendo aí na sociedade afora. Nós somos conservadores por conservarmos a sã mensagem do Evangelho. É por isso que nós somos conservadores, porque nós conservamos esta mensagem pura da maneira que Deus nos deu. E por isso nós somos conservadores, não por causa da nossa opinião política, mas porque nós conservamos a verdade. Só que no cenário político que o Brasil tem passado atualmente, o cristão ele tem sido taxado de político de direita. E, de repente, todo crente de linha conservadora ou fundamentalista é político de direita, é fascista, aos olhos do mundo. Não estou aqui entrando em questões do que eu penso, ou do que eu sou, ou de que cada irmão. Quem gosta de política, que goste, eu não gosto. Eu
não sinto que eu tenho muita parte na política, mas enfim, o que a gente vê é que aqueles que pedem tolerância têm se tornado os mais intolerantes para com aqueles que amam a palavra de Deus. E aí, qual deve ser a reação dos crentes diante do ódio do mundo? É como o próprio verso diz, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, qual que deve ser a reação dos crentes diante do ódio do mundo? Mais uma vez, amor. Amor. O amor deve ser o alicerce para toda e qualquer reação que tenhamos diante do ódio daqueles que não amam a Deus. Eles não amam a Deus, mas nós que conhecemos o amor de Deus, temos que mostrar para eles o que é esse amor. Esse amor tem que estar refletido na nossa vida. Mesmo quando nós recebemos ódio, nós temos que devolver amor. E isso é difícil. Isso é difícil. Não é fácil, não. Não estou dizendo que eu também ajo assim. Não, é como eu disse no começo. Eu preciso pedir para Deus transformar a minha vida ainda mais. Mas, entendendo as Escrituras, é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente recebe o ódio, a gente tem que devolver amor. O amor tem que ser a base das nossas atitudes. Verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. João começa a entrar num assunto sensível aqui. Ele começa a entrar no assunto da salvação. Amar aos irmãos é uma questão de vida ou morte. Amar aos nossos irmãos em Cristo. Uma questão de vida ou morte. O que ama o seu irmão está vivo. O que não ama está morto. O assunto ele é muito sério. Ele está tratando de vida espiritual e morte espiritual. Veja o verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Veja que o ódio ele está sendo comparado por João como assassinato. Aqui o verso traz aquele sentido de que nós conhecemos a fruta, aliás, nós conhecemos a árvore pela sua fruta, sabe aquele sentido? Você conhece a árvore pela sua fruta? Você sabe, por exemplo, que uma árvore é goiabeira porque ela dá goiaba. Se ela desse amora, ela era amoreira, não era goiabeira. Então, você conhece a árvore pela fruta que ela dá? É esse sentido que João está trazendo aqui. Você sabe que o principal fruto do cristão ele deve ser o amor. Um cristão que não ama ao seu irmão, ele precisa rever os seus conceitos. O crente que odeia o seu irmão em Cristo, será que realmente é verdadeiramente crente? Precisa se reavaliar aí. Será verdadeiramente um salvo e redimido, transformado pelo Espírito Santo? Ou será que é um crente que ainda não entendeu o Evangelho? São perguntas duras, São questões difíceis. Mas precisa ser ponderado. O crente redimido, ele pode ficar magoado pela ofensa de algum outro irmão, claro. Vai se entristecer, vai. Mas essa mágoa, ela procura o perdão e a reconciliação. Ela não pende para o ódio, porque o ódio pende para o assassinato. Eu já fui muitas vezes magoado por irmãos em Cristo. Já fui.
E eu creio que todos os meus irmãos em Cristo já passaram por isso, ser ofendido, ser magoado por algum outro irmão em Cristo. Né? A gente fica triste? Fica. Né? Mas eu não me lembro de ter passado a odiar um irmão em Cristo por ter sido magoado por ele, por ter ficado triste com ele. Né? Agora, quando a pessoa começa a odiar o seu irmão em Cristo, ela precisa ponderar, né? Rever os seus conceitos. E precisa realmente reconsiderar se ela tem a Jesus como Salvador da sua vida ou não. Porque o caminho do ódio é o caminho de Caim. O caminho que Deus quer de nós é o caminho de Abel. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O que é o amor? Muitos poetas já escreveram sobre o amor, tem muita música romântica, né, de pessoas falando sobre o amor, sobre o que é o amor, e é tudo filosofia, muita coisa ali que vem apenas das emoções, mas João ele vai deixar muito claro aqui, no verso 16, o que é o amor e qual é a essência do amor. O amor é Jesus Cristo. E a essência desse amor é o sacrifício pelo objeto do seu amor. O sacrifício que Jesus ofereceu na cruz. É a essência do amor, a maior prova de amor que a humanidade pôde conhecer. O amor sacrificial de Jesus, ele deve ser o combustível para o nosso amor para nossos irmãos em Cristo. O combustível é esse, é o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, o amor dele. Ele em sua essência, Deus é amor. Né? E esse deve ser o combustível, então, para nós amarmos. Né? Quando o carro está cheio de combustível, ele anda, ele vai. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós também amamos. E devemos estar dispostos a nos sacrificar por nossos irmãos em Cristo, por amor. Por amor. Eu lembro um exemplo de um irmão que não se sacrificou pelos irmãos. Eu acho que esses exemplos são mais fáceis da gente lembrar do que o de alguém que se sacrificou, né? Mas eu lembro na minha adolescência que o bairro onde eu cresci não tinha asfalto, né, nas ruas. Era barro, né? Era lama. Na época chuvosa, era um tobogã. Né? A gente andava quase que esquiando, só que sem esqui, né? De tanta lama que tinha ali na rua. E meus pais e eu íamos para a igreja, muitas vezes com um par de sapato extra para poder trocar de sapato quando chegasse na igreja, porque chegava com os pés tudo enlameado. Né? E muitas vezes também a gente pegava a sacolinha de supermercado, né? Colocava, amarrava no pé para poder tentar chegar com o sapato limpo na igreja. Né? A gente passou por isso muitas vezes. O asfalto demorou para chegar lá no nosso bairro. Mas tinha um irmão da nossa igreja que ele tinha o seu carro, né, ia para a igreja com o seu carro. Era um dos poucos irmãos que tinham carro. Naquela época, na década de 90, não tinha tanta facilidade para as pessoas adquirirem um carro popular como hoje. Então ele era um dos poucos irmãos ali que tinham carro. E uma vez ele comentou que ele não dava carona para os irmãos para ir para a igreja, ele passava por nós, por outros irmãos, né? Fazia tchauzinho, às vezes com o carro vazio, mas ele não dava carona. Ele comentou que ele não dava carona, porque senão no dia seguinte ele ia ter que limpar o barro lá de dentro do carro dele. Né? Isso seria um sacrifício muito grande para ele.
né? Ele não estava disposto a esse pequeno sacrifício, né, por amor a seus irmãos. Um exemplo bem simples, bem pequeno, né, mas da questão da disposição em se sacrificar pelos seus irmãos em Cristo, né? Mas exemplos de irmãos que se sacrificaram por seus irmãos. Alguns anos atrás, alguns dos irmãos vão lembrar do pastor Mwendani, né, um pastor, a história dele lá em Moçambique, né? O pastor Mwendani, eu compartilhei com os irmãos aqui há anos atrás, não sei quantos dos irmãos vão lembrar. Ele hoje já está com o Senhor, o pastor Mwendani já tinha uma certa idade e ele já está melhor do que nós. Mas nos nossos primeiros anos lá em Moçambique, o pastor Mwendani, um pastor moçambicano, né? Ele foi um amigo em especial, foi um mentor em algumas áreas lá da cultura. E ele era diabético. E um dia ele estava numa das vilas remotas lá no interior da África. E ele foi batizar os novos crentes no rio. E lá no rio, quando ele saiu da água, ao subir numa pedra, ele queimou a sola do pé. Ali naquela pedra, a pedra tinha aquecido com o sol, ele queimou a sola do pé naquela pedra e ainda teve que caminhar mais 3 quilômetros de volta para a vila, e aquilo não fez nada bem para o pé dele, né? No fim do cabo, a diabetes atacou, né? Deu a gangrena ali no seu pé e ele precisou amputar a perna na altura do joelho. Amor sacrificial de um irmão para com outros irmãos em Cristo, né? Ele queimou seu pé porque ele foi batizar os seus irmãos, né? Amor sacrificial. Qual é o sacrifício que você tem tido no amor aos seus irmãos em Cristo? Eu deixo essa pergunta para ti, para cada um de nós. Será que você está disposto a sacrificar até sua própria vida por seus irmãos? Assim como Jesus fez por nós? Né? Há 10 anos atrás, nós temos nossa colega Rejaneide, missionária, né? na Missão Novas Tribos. E ela doou um rim para outra colega missionária, né? a irmã Adalta. Isso é amor sacrificial, né? Sacrificou de um dos seus rins para tentar salvar a vida da outra irmã em Cristo, da colega. Amor sacrificial. Então, até onde nós estamos dispostos a nos sacrificar por amor aos nossos irmãos em Cristo? Verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse verso ele é muito prático. Se você ainda não entendeu o que João estava tentando falar, ele agora usa palavras mais simples, mais práticas. Se você tem tido condições e você vê que um irmão seu não tem, qual será a sua atitude? Como você consegue deitar a sua cabeça à noite no travesseiro, sabendo que o seu irmão em Cristo está provavelmente perdendo o sono por causa de uma necessidade? Como pode permanecer o amor de Deus em um coração insensível às necessidades dos seus próprios irmãos em Cristo? São perguntas que vêm à mente através desse verso. Será que você é tão pobre que não consegue nem ajudar o seu irmão em Cristo? E eu sempre digo isso para mim mesmo, que no dia que eu não conseguir ajudar uma pessoa, nem que seja com pouco que eu tenho, então nesse dia eu realmente serei pobre. Nesse dia eu realmente serei pobre. Se eu não conseguir ajudar alguém, nem que seja com pouco que eu tenho, aí realmente eu sou pobre. Eu nunca sou tão pobre que não consiga ajudar o meu irmão em Cristo. Verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, mas de língua, mas de fato e de verdade.
nem de língua, né? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor, ele não deve ser de falácias. E quando eu era mais jovem, né? Mais jovem porque eu ainda sou jovem, eu gostava de ouvir uma música, né, que dizia: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Alguns dos jovens como eu vão se lembrar dessa música. Né? O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Nosso amor não deve ser só de falácias, de palavras. Né? O nosso amor pelos irmãos, ele deve ser expresso em atitudes, em ação. Aquilo que eu falei logo no início, o amor, ele tem que ser executável. Né? O amor está aí. Você tem o Espírito Santo do Senhor na sua vida, você foi batizado com o Espírito Santo, é habitado com o Espírito Santo, o amor está aí. Só precisa executar, só precisa colocar em prática. Né? Verso 19: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Nós conhecemos que somos da verdade quando demonstramos amor de verdade. Se nós conhecemos o amor de Deus, nosso fruto só pode ser o amor que é produzido em nossos corações pelo Espírito Santo. No capítulo 4, verso 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O verso 20: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando o nosso coração é verdadeiramente convertido, ele nos acusa quando nós estamos errados. Ele aponta, ele mostra. E nosso coração nos acusa quando estamos em falta com um irmão, quando não houve amor para com um dos nossos irmãos. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. E, veja, houve uma falta de amor ali para com o irmão dele. Então ele queria dar uma oferta ao Senhor, mas logo ele sabe, né? Veja, ali te lembrares que teu irmão... A pessoa vai lembrar, mas eu tenho uma falha aqui com o meu irmão. Então vai primeiro tratar aquela falha, né? Aquela falta de amor que teve, vai lá mostrar amor. Né? Mesmo que você não receba amor de volta, né? Mesmo que você receba mágoa, rancor, mas vai lá mostrar amor. Né? Antes de trazer a sua oferta ao Senhor. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E Ele conhece também quando nós falhamos com um de nossos irmãos. A questão aqui é a obediência, né? Vamos pensar em oferta e dízimo. Por que nós ofertamos e damos o dízimo? Por obediência. Mas amar ao irmão também é questão de obediência. É mandamento do Senhor, amar aos irmãos. Então, eu vou tentar ser obediente em uma coisa, em trazer a oferta, mas sabendo que eu estou desobediente em outra. Não, eu vou lá primeiro. Eu tenho que ser obediente naquela parte também. Verso 21 e 22, diz: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então veja que, segundo esses versos, até a resposta das nossas orações, ela está ligada ao nosso amor aos irmãos. Quando amamos nossos irmãos, demonstramos esse amor, cumprimos o mandamento do Senhor, e Deus Pai fica satisfeito com a obediência dos seus filhos. Então você que é pai ou que é mãe, quando você fica satisfeito com as atitudes dos seus filhos, você fica contente em dar ao seu filho aquilo que ele quer, aquilo que ele pediu, não é? Geralmente é assim. Mas quando são desobedientes, não dá muita vontade, né, de atender os pedidos do filho, porque está sendo desobediente. E é assim com Deus também, segundo esses versos. Fazemos diante dele o que lhe é agradável. Deus se agrada da nossa obediência. Eu não estou falando aqui de questão de mérito para salvação, não. Estou falando de questão de obediência daquilo que Ele deixou para nós, como que Ele espera que nós vamos viver. E Ele espera que nós, como crentes, como conhecedores do amor de Deus, vamos tratar nossos irmãos em Cristo com o mesmo amor, né? Com esse amor, o amor sacrificial. E aí Deus se agrada da nossa maneira de viver, Deus se agrada porque nós estamos amando os nossos irmãos, ou tentando amar da maneira que Ele nos amou, e Ele então ouve as nossas orações e responde às nossas orações, claro, segundo a sua soberania. Verso 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, João explica em detalhes qual é o mandamento de Deus. E ele volta naqueles 2 mandamentos que Jesus resumiu, aquele resumo dos 10 mandamentos em 2 que Jesus fez. Ele traz em outras palavras, mas com o mesmo sentido, né? No verso 23, que é crer no nome de seu Filho Jesus, que é o quê? É amar a Deus acima de todas as coisas. E que amemos uns aos outros, que é o quê? Amar o teu próximo como a si mesmo. Ele traz esses 2 mandamentos ali parafraseados, né? Explica ali em detalhes. E o verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E aquele que guarda esses mandamentos de crer em Jesus e de amar o seu irmão, permanece em Deus e Deus permanece nele por meio da habitação do seu Espírito. E aqui não está falando de perca de salvação. Aqui está dizendo que esse permanecer é no sentido de que você consegue entender que esse é um irmão que é salvo. Esse é um crente que entendeu o Evangelho. E não está dizendo aqui que se você não amar seus irmãos, você vai perder a sua salvação. Não. Salvação, ela é para sempre. Uma vez que você entendeu o Evangelho e creu no Evangelho, você está salvo. Essa salvação você não vai perder. Agora, se você vê um crente que trata as pessoas com ódio, é a questão da fruta, né? É de se duvidar, será que ele realmente entendeu o Evangelho? Será que ele realmente é um crente? Não que ele tenha perdido a salvação, mas será que ele já alguma vez teve essa salvação? Será que ele entendeu esse Evangelho?
Então a questão aqui não é perca de salvação, mas sim se realmente um dia houve. E no verso 24 trata daquele que creu, daquele que é crente. Né? Ele conhece, ele é habitado pelo Espírito Santo. Então, para fechar esse estudo dessa manhã, eu quero fechar com o seguinte pensamento. Não ame os seus irmãos em Cristo por algum merecimento da parte deles. Ame os seus irmãos porque é um mandamento do Senhor. Ame os seus irmãos por obediência ao Pai. É claro, a gente espera que os nossos irmãos vão nos tratar com amor, porque eles conhecem a Cristo. Mas se isso não acontecer, eu não vou deixar de amá-los, porque esse amor não é baseado em merecimento. Esse amor é baseado em obediência ao Pai, obediência ao seu mandamento, de amar ao seu próximo como a si mesmo. Né? De entender o verso 16, que diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar com vocês esse pequeno estudo e oro para que Deus trabalhe em nossos corações, em meu coração, no seu coração, que essa palavra ela venha frutificar. Amém? Obrigado. Passo a palavra para o irmão Ivanaldo.